Como vai, povo de Deus? Voltamos para poder meditar mais a respeito das lições que podemos aprender com a vida de José. Hoje nós vamos estudar o que se encontra registrado em Gênesis capítulo 41, os versos de 34 a 46. José havia interpretado os sonhos de Faraó e passa a aconselhá-lo a respeito do que fazer diante da situação proposta. Ele diz assim: faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolha o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e os guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Vamos parar aqui no verso 37 e já vamos meditar a respeito da primeira lição. A primeira lição nos ensina que nós devemos ser prudentes. O conselho de José foi um conselho prudente. É um conselho que muitos de nós temos dificuldades de seguir, principalmente nós brasileiros. Não temos essa cultura de fazer poupança, de prever e de sermos precavidos, prudentes em relação ao futuro. Quando do início dessa pandemia, eu ouvi uma reportagem que dava conta do seguinte dado, que as empresas brasileiras, a grande maioria delas, em torno de 70%, tinha capital de giro para no máximo 45 dias. E se o nosso confinamento se estendesse mais do que isso, elas se veriam em dificuldade. E nós temos visto que isso tem acontecido. Nós temos visto que não somente as empresas, mas também os trabalhadores, as pessoas físicas têm passado por essa situação. Deus, ele nos ensina a prudência. Ele ensinou a Israel e, através do Espírito Santo de Deus, revelou a José que deveria proceder dessa maneira naquela situação no Egito. O povo de Israel, o Senhor ensinava, inclusive, o rodízio de cultivos no uso da terra. O Senhor nos ensina e Ele quer de nós que nós sejamos bons administradores dos recursos que Ele coloca em nossas mãos. Então, para que nós possamos ser bons mordomos e dispenseiros da graça do Senhor, nós devemos ser prudentes na administração dos bens que Ele coloca em nossas mãos. Nós não podemos ser dissolutos. Nós não podemos e nem devemos ser dissolutos e irresponsáveis com aquilo que o Senhor nos dá para ser administrado por nós. Devemos ser prudentes, pensar no futuro, fazer uma reserva, sempre sabendo que dias ruins virão. Quem poderia imaginar que nós passaríamos por uma situação como essa pandemia, por exemplo, há um ano atrás? Quem poderia imaginar que nós estaríamos confinados em nossas residências há um ano atrás? E isso traz sobre nós um certo sobressalto, é verdade. Então, que a prudência que o Espírito nos ensina venha trazer para nós a tranquilidade, a paz, na provisão que o Senhor mesmo coloca em nossas mãos. Seguindo na meditação do texto, olha só o que o Faraó diz. Diz Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Disse, pois, Faraó a José: visto que Deus te fez saber isso, e ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu servo, e somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José e fê-lo vestir roupas de linho fino, lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Fê-lo subir no segundo carro e achavam diante dele e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos,
quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Segunda lição que nós podemos retirar desse texto é que agrada-se o Senhor de glorificar o humilde. Ele exaltar o humilde, na realidade. O Senhor se glorifica em exaltar o humilde. O Senhor, ele tem prazer em tornar a sabedoria e todo o status quo dessa terra como pó. Ele mesmo levanta o pó do pó, diz 1 Samuel capítulo 2, verso 28. O Senhor, ele torna os humildes exaltados na terra para a sua própria glória. O Senhor, ele se agrada de fazer isso porque ele se alegra no coração quebrantado, ele se alegra no coração humilde. Nós podemos ver a mesma atitude de Cristo. Nós podemos ver que o Senhor, ele passa por todo o seu estado de humilhação. Ele estava nos céus, era o Verbo, estava com Deus, ele se torna homem, ele assume a característica de homem para ser humilhado, ele foi morto, ele foi açoitado, ele foi crucificado, mas aí o Senhor o exalta, o restaura, o ressuscita dos mortos e o torna rei da sua igreja, rei de todo o seu povo, governante sentado à destra de Deus. Então isso nos ensina uma lição preciosa, que nós não devemos ser soberbos. Nós não devemos nos engrandecer, antes, pelo contrário, nós devemos permanecer humildes, submissos à vontade de Deus. Nós vemos aqui toda a relação de exaltação que o Faraó fez para a vida de José. Dá-lhe um transporte específico, o segundo carro do seu cortejo, ele dá para ele o seu anel de sinete, coloca no seu pescoço um colar de ouro, vestes festivais. Tinha tudo José para poder se exaltar. Contudo, como nós vimos na meditação de ontem, ele falava assim, olha, isso não vem de mim, isso é do Senhor. E ele sabia que isso haveria de acontecer com um único propósito, como nós vamos ver nos próximos estudos. Que nós possamos manter sempre humilde o nosso coração. Por vezes o Senhor pode colocar nas nossas mãos grandes coisas. Nós podemos alcançar grandes posições. Nós podemos alcançar boas colocações. Nós podemos ser exaltados, mas nós devemos sempre manter humilde o nosso espírito. Nós não devemos ser altivos. Nós não podemos deixar com que essas coisas subam a nossa cabeça, porque na realidade isso não é para a nossa glória, é para a glória do Senhor. A terceira lição que nós podemos retirar desse texto, ela se encontra no versículo 46. Olha só o que diz. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nós vemos aqui que quando José é retirado da masmorra, e se apresenta diante de Faraó, ele já estava com a idade de 30 anos. Se você se lembra bem, ele foi vendido para o Egito com 17. Ele ficou 13 anos. Ele ficou 13 anos na condição de servo. Ele ficou 13 anos na condição de escravo, aguardando. Agora imagine o que pode ter passado na mente de José. Imagine-se na situação de José. Nós temos passado por 2, talvez no máximo 3 semanas em que nós estamos confinados, estamos em afastamento social e a gente já começa a se sentir angustiado, a gente começa a se sentir preocupado com o futuro. Ainda ontem eu estava assistindo aquela meditação que a nossa irmã Ana Maria postou e ela falava exatamente de saber descansar no Senhor, porque às vezes a nossa alma pode ficar sobressaltada, a gente pode ficar preocupado, até mesmo depressivo diante
dessa situação. Agora imagina José imaginando que Deus o havia esquecido. 13 anos, meus irmãos, não são 13 dias. 13 anos é muito tempo. Ainda mais na condição de escravo como José estava. Ele soube manter a sua humildade e, mais do que isso, a sua confiança no Senhor. Mas por que ele passa por esse tempo? Ele passa por esse tempo porque era necessário aprender a ser um servo. Deus tinha para ele um propósito, ser líder. O provedor de duas terras é uma dos significados propostos para o seu nome, Zafenate Peneia. E o Senhor estava preparando José para que ele fosse um líder da terra do Egito e também o líder do seu povo quando ele haveria de trazer a sua família para o Egito. E ele passa por esse período. E o melhor período, a melhor maneira de se formar um líder é saber o valor do serviço, o valor de ser servo. Nós vemos isso, e até secularmente e empresarialmente a gente ouve falar isso, que o líder servo, o líder que não aprende a servir, ele não serve para liderar. Ele tem que saber o quão difícil é se submeter para ser um bom líder. Era esse o propósito do Senhor ao deixar José escravo na terra do Egito por tanto tempo. Quebrar o José, tirar dele aquele espírito altivo que nós já falamos em outros estudos, para poder transformá-lo no líder provedor de duas terras. Nós também devemos ter, meus irmãos, o mesmo espírito de José. Nós devemos saber ser pacientes durante o silêncio de Deus. Às vezes, nossa oração, nós clamamos, nós esperamos e achamos que Deus nos esqueceu. Às vezes, aquilo que nós pedimos e tudo aquilo que nós ansiamos parece fugir de nós. Nós podemos estar desesperançosos, mas devemos manter a paciência, confiando sempre no Senhor, sabendo que Ele há de nos moldar, que esse processo que às vezes nós passamos é a escola em que o Senhor nos prepara para aquilo que Ele tem nos separado, para o nosso propósito. Entenda que se ainda não passou, talvez seja porque você ainda não aprendeu tudo o que é necessário aprender para te tornar apto para o propósito de Deus. Que nós possamos ter esse coração sensível, que nós possamos ter o discernimento do Espírito para distinguirmos a vontade do Senhor em nossas vidas, sermos pacientes nas provações, saber que o Senhor, Ele se glorifica a si mesmo em nos abençoar. E, mais do que isso, que nós possamos também aprender a ser prudentes nesses dias e em nossa vida, é a nossa oração em nome de Jesus. Breve nós voltaremos com mais estudos a respeito das lições que podemos aprender com a vida de José. Até mais.